O tema da minha mensagem nessa noite é evitando o desvio da fé. Evitando o desvio da fé. Para isso eu queria chamar a atenção de vocês para o livro de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Hebreus capítulo 3, vamos ler do verso de número 12 até o verso de número 14. Os irmãos poderão acompanhar também a leitura no slide. Hebreus capítulo 3, do verso 12 até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Hoje eu queria pensar com vocês sobre o perigo da apostasia. Eu posso dizer que apostasia é a palavra que resume o texto que nós acabamos de ler. E posso ir além. Na verdade, todo o livro de Hebreus, ele vai falar e se ocupar de tratar desse assunto. O assunto da apostasia ou o assunto do desvio da fé. O livro de Hebreus, nós não sabemos exatamente quem escreveu esse livro, mas nós sabemos que esse livro foi escrito para alguns cristãos que estavam correndo sério perigo de se desviarem da fé, de apostatarem da fé. Aqueles crentes estavam sendo perseguidos, estavam sendo caluniados, maltratados por causa da sua fé, e é por causa desse sofrimento, dessas dificuldades, que aqueles irmãos estavam se questionando se realmente fazia sentido sustentar uma fé tão cara. Se realmente fazia sentido sustentar uma fé que resultava num estilo de vida tão difícil. E é nesse contexto de confusão, de indecisão, de titubeio espiritual, por assim dizer, que o autor de Hebreus ele vai exortar aqueles irmãos a perseverarem na fé. No meio daquela crise espiritual que eles estavam enfrentando, o autor de Hebreus vai dizer que eles precisavam perseverar, não se desviar da fé. E ele vai alertar sobre o perigo da apostasia, dizendo basicamente três coisas. Eles precisavam entender o perigo do engano do pecado, eles precisavam entender qual é o remédio que eles poderiam usar para não serem enganados pelo pecado, e precisavam entender também o que acontece quando nós estamos livres do engano do pecado. É através dessas três verdades que Deus nos alerta sobre o perigo da apostasia. No verso 12, se você puder acompanhar comigo, ele começa tratando sobre o perigo do engano do pecado, de que o pecado ali é enganoso e que nós não podemos brincar com ele pela mesma razão com que a gente não brinca com uma cobra venenosa. Não dá, é perigoso. Ele diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, individualmente, nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Já de cara, a gente percebe que o engano do pecado, ele pode atingir qualquer ser humano. O crente, ele não está imune ao engano do pecado. O crente, ele não está blindado, livre do engano do pecado. Para quem é que o autor de Hebreus está escrevendo aqui essa parte do texto? Está escrevendo para os crentes. Ele começa dizendo: tenham cuidado, irmãos, ou seja, é a sua família na fé. Os crentes, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Eu digo isso porque é uma ideia errada que muitas vezes nós abraçamos, é a ideia de que só porque nós somos crentes, nós não somos mais vulneráveis ao engano do pecado. É como se agora que você fosse crente, você ficasse meio que intocável, o pecado não pudesse mais tocar em você, não pudesse mais enganar você, como se você estivesse blindado, imune a tudo isso. Mas isso não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que o pecado ele pode enganar qualquer um, ele pode enganar qualquer ser humano, ele pode enganar anjos. O pecado enganou Lúcifer, quando ele era um lindo anjo de luz lá no céu, e se transformou numa criatura sombria, grotesca e nojenta e maldosa, como ele é hoje, conhecido por Satanás. O pecado enganou Adão e Eva.
Eles eram pessoas perfeitas, moravam num mundo perfeito, eles serviam a um Deus perfeito, uma saúde perfeita, um psicológico perfeito, uma espiritualidade perfeita. Eles habitavam na perfeição e foram enganados pelo pecado. A Bíblia diz que Pedro, mesmo sendo um crente discipulado por Jesus, um crente líder, apóstolo na igreja, Pedro foi enganado pelo pecado. Então a ideia de que o crente ele não pode mais ser enganado pelo pecado é algo que não se sustenta à luz da palavra de Deus, porque o que nós aprendemos na Bíblia é que o pecado é um grande vigarista capaz de enganar qualquer criatura debaixo do sol. Ele engana qualquer um, ele engana o melhor dos melhores. É certo que, como crentes, nós não somos mais dominados, controlados, escravizados pelo pecado. Não é essa mais a nossa realidade. Isso mudou. Mas nós ainda estamos vulneráveis ao pecado. E toda manhã você deve acordar como crente com esse sentimento: olha, eu estou vivendo esse dia e Satanás quer destruir minha fé. Ele quer me desviar do caminho e eu posso ser enganado pelo pecado. É esse sentimento de urgência que deve existir no nosso coração. Mas falando de um modo mais específico, o que é esse negócio? O que é um engano do pecado, como o texto está dizendo aí? Como é que funciona isso? O engano do pecado acontece quando ele faz você acreditar que a vida sem Deus é melhor. Quando o ser humano abraça a ideia de que a vida sem Deus é melhor, é nesse ponto em diante que ele está sendo enganado pelos seus próprios pecados. Quando ele faz você acreditar que não é preciso obedecer a Deus para ser feliz, quando ele faz você acreditar que existe vida na morte, cura no veneno, o bem e no mal, é aí onde você está sendo enganado pelo pecado. É isso que a Bíblia fala sobre o engodo, o engano do pecado. Algo parecido com Adão e Eva. Estavam vivendo naquela perfeição, pecaram, achando que iriam transcender, ser igual a Deus. E o que foi que aconteceu? Eles regrediram, eles morreram espiritualmente falando e fisicamente falando também, foram destruídos. Porque é isso que o pecado faz. Lembram daquela frase que Eva disse para Deus: o que foi que aconteceu, Eva? A serpente me enganou. O engano do pecado, a serpente me enganou e eu comi daquele fruto. É claro que a culpa era dela também, porque ela desejou aquele fruto, mas o fato é que o pecado é enganoso. E isso não acontece apenas com aquele casal antigo que viveu milhares de anos atrás, isso acontece comigo e com você. Ontem, hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida, nós estamos vulneráveis ao engano do pecado. Todas as vezes que o pecado ele nos atrai, ele nos seduz para a contramão da palavra de Deus, é aí onde ele começa a nos enganar. Quando você deixa de amar a sua esposa para amar uma mulher que não é sua, seja fisicamente ou na tela de um celular, de um computador, você está sendo enganado pelo pecado da lascívia. Quando você dá uma prioridade maior ao seu lazer do que a sua fé, você está sendo enganado pelo pecado do comodismo e do egoísmo. Quando você usa o seu dinheiro de uma maneira egoísta, mesquinha, sabe? Você está sendo enganado pelo pecado da avareza. Quando o seu tempo ele é usado mais com qualquer bobagem, menos na oração e na palavra de Deus, você está sendo enganado pelo pecado da preguiça. Quando você nutre aquele sentimento de vingança, de retribuir na mesma moeda aquela pessoa que lhe fez o mal, você está sendo enganado pelo pecado do ódio. Quando você é uma coisa dentro da igreja e outra coisa totalmente diferente fora da igreja, você está sendo enganado pelo pecado da hipocrisia. Existem inúmeras maneiras que o pecado tem de nos dar uma rasteira, de nos enganar. E devemos vigiar sobre cada uma delas, porque os estragos que o engano do pecado produz em nossas vidas são horríveis. No texto que a gente está estudando é possível destacar pelo menos 3 estragos que o engano do pecado gera na nossa caminhada. Primeiro, como o texto vai dizer, o engano do pecado gera um coração mau, um coração perverso. Ele vai dizer: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau. O que é um coração mau? Uma pessoa de coração mau é alguém que faz coisas ruins. Uma das primeiras evidências de que o crente ele está sendo enganado pelo pecado é o comportamento. Vejam, não tem como a gente dissociar. Nossa cultura dissocia isso, separa, divide. Meu coração é uma coisa, meu comportamento é outra coisa. A Bíblia junta essas duas coisas. O meu comportamento necessariamente vai ser uma expressão do meu coração. Aquilo que aparece aqui fora é aquilo que está aqui dentro. Até mesmo nossas palavras. Jesus diz: olha, nossas palavras, elas não vêm do nada, elas vêm do coração, do nosso coração, daquilo que
o coração está cheio, a boca fala. Então, a primeira evidência de um coração que está sendo enganado pelo pecado é um mau comportamento, um coração mau. Se, por exemplo, a pessoa está sendo dominada pelo ódio, ela vai ser violenta com suas palavras, ela vai agredir verbalmente os outros, ela vai dormir e acordar com um desejo de se vingar. Por quê? Porque existe o ódio ali dominando o coração dela. Ela vai ter dificuldade de perdoar. Por quê? Porque o pecado enganou de tal modo o coração dela que ela ficou com um coração mau. Quando um ser humano é dominado pelo pecado da avareza, ele vai apresentar aquele comportamento consumista, ele tem que ter mais, é uma sanguessuga que nunca está satisfeito com aquilo que tem. Ele vai ser capaz de negligenciar a sua saúde, negligenciar a sua família, negligenciar a sua igreja, tudo isso para conseguir mais dinheiro, porque o coração dele está sendo dominado pela avareza. Dificilmente ele vai contribuir no reino de Deus, dificilmente ele vai ser um dizimista fiel, porque a avareza está enganando o coração dele. E funciona mais ou menos dessa forma. Por que eu vou investir no reino de Deus se eu posso investir em meu próprio reino? Por que eu vou usar o meu dinheiro, sabe, no reino de Deus, se eu posso usar o meu dinheiro para a minha poupança, se eu posso usar o meu dinheiro para trocar o meu celular, se eu posso usar o meu dinheiro para reformar a minha casa, se eu posso usar o meu dinheiro para ter um estilo de vida mais abastado, mais robusto, mais próspero? É a ideia daquele coração que está sendo enganado pela avareza. Necessariamente essa avareza vai se mostrar no seu estilo de vida. O mau comportamento espiritual é resultado de um coração que é enganado pelo pecado. Hoje as pessoas vão dizer isso, né? Você já ouviu isso? Talvez já disse, eu já disse também, não se preocupe não. Não me julgue porque você não conhece o meu comportamento, ou o meu coração, melhor dizendo. As pessoas dizem isso. Só que na lógica bíblia funciona de maneira diferente. O que é que Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte? Pelos frutos você conhece a árvore. Pelo seu comportamento eu posso conhecer o seu coração. Não tem como a gente dissociar essas coisas. Se nós somos enganados pelo pecado, o primeiro estrago é esse, um coração mau, perverso, iludido com o engodo do pecado. E segundo, um coração descrente. Ele vai dizer aí no texto, né? Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração descrente. Parece um paradoxo. Um crente com um coração descrente, como é que funciona isso? É uma aparente contradição, mas é o que o texto está dizendo. Todas as vezes que eu alimento o meu coração com o pecado, todas as vezes que eu estou iludido com minhas próprias falhas, com os meus erros, com o prazer que o pecado me oferece, o resultado disso vai ser incredulidade. Eu não vou mais acreditar na importância da palavra de Deus. Eu não vou mais sentir aquela sede de conhecer a Deus, de amar a Ele, servir a Ele no meu dia a dia. Necessariamente isso vai sumir do meu coração e eu vou me tornar meio que um crente descrente. Lembram de Tomé? Tomé era crente de rachar a calçada, era crente, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas o que foi que aconteceu com ele quando Jesus ressuscitou? Ficou com o coração incrédulo, foi enganado pelo pecado. A incredulidade no coração do crente acontece quando ele começa a rejeitar a importância da palavra de Deus na sua vida. Quando ele se converteu era diferente. Quando ele se converteu, tudo o que ele queria saber era como é que ele poderia amar a Deus. Como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu posso servir a Deus na minha família? Eu quero que os meus parentes conheçam Jesus. Como é que eu posso servir a Deus lá no meu trabalho, sendo um profissional que glorifica o nome do Senhor? Como é que eu posso honrar a Deus na minha escola? Como é que eu posso honrar a Deus na minha faculdade? Como é que eu posso ter intimidade com Deus? Essa era a sede que ele tinha quando era um novo convertido. Mas depois que o tempo foi passando, ele começou a dar lugar ao pecado em sua vida, e agora ele não lê mais a Bíblia, ele não medita mais na Bíblia, ele não se incomoda quando peca, não sente peso ou angústia no coração. Ele até pode ser um frequentador assíduo da igreja, mas parece que nada daquilo está sendo uma realidade em seu coração. Qual é o diagnóstico para essa situação? O engano do pecado. O engano do pecado. Quando nós temos dificuldade de obedecer os mandamentos de Deus, de descansar nas promessas de Deus e de valorizar a palavra de Deus, é um sinal claro de que nós estamos sendo enganados por nossos pecados. Se o resultado não é outro, ele vai dizer que o estágio final desse engano é o desvio espiritual. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Aí eu diz o que no texto? Que se afaste do Deus vivo. Todas as vezes que nós, crentes, começamos a tratar o pecado como uma coisa normal e natural, o nosso coração ele é gradativamente afastado da presença do Deus vivo. Perceba a ênfase que ele traz aí na questão de Deus ser vivo.
A gente abandona o Deus vivo e a gente começa a procurar ídolos mortos, que não escutam, não falam, não ouvem, não fazem nada por nós. E todas as vezes que nós somos, então, enganados por nossos pecados, esse é o resultado. Um coração afastado do Deus vivo. Pequenos pecados que vão entrando na nossa vida, que vão abrindo portas para pecados maiores, até que o desvio espiritual acontece. Esse é o alerta geral do versículo 12. Cuidado para que nenhum de vocês sejam afastados de Deus por causa dos próprios pecados. É um chamado à vigilância. E nós devemos se examinar à luz disso tudo. Será que existe algum tipo de pecadinho na minha vida que está resultando num mau comportamento diante do meu próximo, que está trazendo para mim um coração mau? Será que existe algum tipo de engano, de incredulidade no meu coração que está fazendo com que a minha Bíblia fique lá, parada, empoeirada o ano todo, e eu nem sequer abro ela para meditar? Será que existe algum tipo de crise espiritual que está acontecendo comigo, que eu estou me afastando do Deus vivo, do único Deus que pode realmente me amar, cuidar de mim e me proteger? Vejam, irmãos, o desvio espiritual nunca acontece do dia para a noite. É um processo. Neemias, é o seguinte, eu fui dormir ontem, eu cheguei numa vigília, 4 horas da manhã. Estava com meu joelho pegando fogo, orando. Eu fui dormir bem crentezinho. Quando acordei de manhã, eu olhei no espelho, eu era um ateu. Não acontece assim. Desvio não acontece assim. Desvio acontece progressivamente. Vamos dando lugar ao pecado, até que de repente nós estamos longe do único Deus que pode cuidar de nós. Longe do único Deus que pode cuidar das nossas vidas. Primeiro, a pessoa vai dando lugar a um tipo de pecado de estimação, depois ela fica cega para esse pecado, depois ela deixa transparecer a paixão por esse pecado no seu estilo de vida e, por fim, acontece o desvio do Deus vivo. Se a situação é tão perigosa, qual é a solução para isso tudo? Verso 13, nós vemos o remédio para esse engano. Pelo contrário, diz o texto, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que nós precisamos aqui para não sermos enganados pelo pecado? Nós precisamos de exortação. Geralmente remédios não são tão saborosos ao paladar, são meio desconfortáveis. Esse remédio aqui para o engano do pecado é um remédio um pouco desconfortável, mas é um remédio necessário. Como é que eu posso me livrar do engano do pecado? Você precisa de exortação. Muitas vezes, vocês vão concordar comigo, nós vivemos como se fôssemos perfeitos. Nós vivemos como se fôssemos pessoas inerrantes, pessoas que nunca erram, que nunca falham, que nunca precisam pedir desculpas por absolutamente nada. E isso não é apenas algo restrito a nós que estamos aqui nesse prédio, isso é a realidade da nossa cultura. Eu sei que você já passou pela experiência de tentar exortar ou corrigir, na nossa linguagem, uma pessoa que estava cometendo algum erro, algum familiar seu. Cometeu um erro e de repente você foi para aquela pessoa e disse, olha, eu acho que isso aqui é errado, você deveria ir por aquele caminho. Por mais que você tenha corrigido aquela pessoa de maneira paciente, amorosa, qual foi o resultado? Raiva, ressentimento, incompreensão. Quem é que você pensa que é para tentar me corrigir? Nós vivemos em uma cultura de pessoas incorrigíveis. Nós vivemos em uma cultura onde os homens pensam que são anjos perfeitos. E é por isso que as pessoas são tão resistentes a essa questão da exortação, mas um dos chamados do nosso texto aqui, que nós acabamos de ler, é o de nos fazer admitir que nós somos falhos, que nós erramos, de que nós falhamos, de que nós pisamos na bola. Quando o texto vai dizer, olha, pelo contrário, exortem uns aos outros, por que ele está dizendo isso? Porque todos os dias a gente está errando e a gente precisa se corrigir. Se ninguém errasse, não precisaria exortar. Para que eu vou corrigir uma coisa que não está errada? O primeiro chamado do texto e o remédio para o engano do pecado começa aqui, é a gente reconhecer que nós somos falhos. E nós precisamos de exortação, nós precisamos de correção. Assim como essa madeira, ela precisa de uma lixadeira para ficar lisinha e praticamente utilizável, assim como a sua casa precisa de uma vassoura para ficar limpinha, o nosso coração também ele precisa de exortação, de correção, para ficar certinho. Naturalmente nós temos essa tendência de fazer coisas erradas, é por isso que o texto vai dizer, o remédio para vocês não se destruírem no pecado é vocês estarem corrigindo, exortando uns aos outros, fazendo tudo isso em amor, é claro. A pergunta que surge nesse ponto é de onde é que vem essa correção? Quem é que nos corrige?
Segundo o nosso texto, essa correção ela acontece em duas dimensões, na vertical e na horizontal. A correção que vem primeiramente de Deus, como está escrito aí no versículo 15. A primeira voz que nos exorta é a voz de Deus. A primeira correção que nós recebemos é a correção de Deus. Diz o versículo 15, hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Essa é a primeira voz que vem para nos corrigir. Sabe quando você está lendo a Bíblia e de repente parece que aquele versículo é uma facada no seu coração? Você diz, meu Deus, eu tenho que mudar. Olha o que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra e eu fazendo isso. É Deus exortando você, é Deus corrigindo você. Ou então quando você está ouvindo um sermão e de repente parece que o pregador começa a falar daquele quadro que se encaixa perfeitamente na sua vida e você começa a ficar bem pequenininho no banco. Que sentimento é esse? É Deus exortando você, corrigindo você. Quando você faz alguma coisa errada no seu dia a dia e começa a vir aquela angústia no seu coração, aquele peso, aquela tristeza, quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo agindo na sua consciência e corrigindo você. Deus não mora dentro de nós apenas para observar o nosso estilo de vida. Ele mora dentro de nós para corrigir o nosso estilo de vida. É um Deus que nos corrige, é um Deus que nos disciplina, é um Deus que nos exorta. Mas existe outro tipo de exortação ou de correção que o texto menciona no verso 13, que é a correção horizontal. Não apenas a que recebemos de Deus, mas a que recebemos uns dos outros. O verso 13 diz que devemos exortar uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Essa é a segunda voz que exorta. A primeira é a voz do Espírito Santo, de Deus. A segunda é a voz da igreja. Irmãos e irmãs que Deus tem colocado na sua vida para direcionar você no caminho correto, no caminho de Deus. Existem alguns crentes que são orgulhosos e pensam mais ou menos assim, olha, eu não aceito a exortação de outro ser humano, não. Eu não aceito correção de seu ninguém. Se for comedor de feijão e farinha, não pode me exortar não, porque é pecador igual a mim. Mas o raciocínio bíblico é exatamente o oposto. O raciocínio bíblico é esse. Se você não aceita a exortação de um irmão a quem você está vendo, como é que você vai aceitar a exortação de um Deus que você não vê? Exortai uns aos outros. O segredo para crescer espiritualmente e não ser iludido pelo pecado é ter irmãos ao seu lado que sejam maduros e amorosos o suficientes para encaminhar você nos caminhos de Deus. A maior bênção que você vai receber na sua vida é um irmão que tenha maturidade espiritual para chegar para você e dizer, olha, eu estou vendo a sua vida e eu não quero ser intrometido não, mas veja bem, o caminho que você está trilhando pode destruir você, pode destruir sua família. A palavra de Deus diz isso. E eu queria encorajar você amorosamente a seguir por outro caminho. É a exortação que vem de um irmão, que nós devemos ter humildade para receber. Qual é a pessoa nesse planeta que mais deve ser propensa a receber uma exortação? É o crente. O crente sabe que é pecador, o crente sabe que o pecado habita nele, o crente sabe que ele tem facilidade de falhar, e por isso a pessoa mais propensa a receber uma exortação é o crente, porque ele tem consciência clara das suas falhas. Nós precisamos uns dos outros. Deus planejou a nossa fé de uma maneira comunitária. Quando você está triste, você precisa de alguém que esteja lá consolando você. Quando você está alegre, você precisa de uma pessoa que esteja se alegrando com você. Quando você erra, você precisa também de uma pessoa que esteja exortando você, encorajando você para o caminho certo. Nós temos essa necessidade e interdependência uns dos outros. É claro que o movimento desigrejado da nossa época vai dizer que você pode ser um cristão sozinho, que eu e Deus somos suficientes, que eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de irmão se intrometendo na minha vida, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros. Então, quando você cometer algum erro, e um irmão for amorosamente exortar você, não se irrite com aquele irmão, se alegre. Louve a Deus por causa daquele irmão que está amando você o suficiente para lhe exortar de uma maneira paciente. Ou então, quando você vê algum tipo de irmão vivendo um estilo de vida em pecado, você pode se aproximar amorosamente e tentar corrigir aquele irmão. É claro que nós não fazemos isso de uma maneira hipócrita. Não dá para a gente falar tanto sobre isso, a gente não tem tempo. Mas quando eu estiver pregando o Sermão do Monte, eu vou abordar aqui com vocês aquela ideia de que Jesus disse, de alguém que quer tirar o cisco do outro, tendo uma trave no olho dele. Não dá para exortar ou tentar corrigir os outros de uma maneira hipócrita. Jesus diz o quê? Tire primeiro a trave do seu olho, depois você vá. Jesus não diz, tire a trave do seu olho e não se intrometa na vida do outro. Não, ele diz, olha, primeiro tire a trave, cuide de você, depois vá e cuide do seu próximo. Vá e cuide do seu irmão.
É isso que Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Precisamos uns dos outros, irmãos. Você precisa de uma pessoa ao seu lado que possa conhecer sua vida, amar você e chegar para você quando você estiver errado e dizer: olha, esse é o caminho de Deus, não é esse que você está trilhando, não, é esse aqui. É a maior bênção que você pode receber na sua vida. Nós temos dificuldade. Por que nós precisamos uns dos outros? É porque a gente tem dificuldade. Eu, Neemias, eu tenho dificuldade de enxergar meus defeitos. Eu preciso de outra pessoa para isso. Eu tenho dificuldade de enxergar o meu próprio rosto. Se tiver uma coisa melada aqui no meu rosto, eu não vou ver. Eu preciso de um espelho. E da mesma forma, se houver algum tipo de mancha na minha alma, eu preciso de um irmão que possa apontar esse defeito de uma maneira amorosa e me encaminhar ao caminho de Deus, ao roteiro de Deus para a minha vida. Outro ponto do nosso texto: com que frequência isso aqui deve acontecer? A ideia de exortar uns aos outros. É uma vez no ano? Uma vez por mês? Uma vez por semana? O texto vai dizer: exortem uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Está no texto, não é eu que estou dizendo isso. Eu sei que para o ano novo a gente sempre costuma fazer listinhas com várias coisas que a gente quer fazer todo dia, né? Olha, em 2020 eu vou caminhar todos os dias. Em 2020 eu vou reservar um tempo para estudar todos os dias. Em 2020 eu vou ler a minha Bíblia todos os dias. Em 2020 eu vou gastar mais tempo com a minha família todos os dias. Tem um item que está sendo sugerido aqui para o nosso ano novo, que o autor está sugerindo aqui. Em 2020, exortem uns aos outros todos os dias. Animem a fé uns dos outros todos os dias. Corrijam uns aos outros todos os dias. Através de uma conversa em particular, de uma mensagem no WhatsApp, nós precisamos encorajar a nossa fé uns aos outros, a nossa fé mútua, especialmente quando nós não conseguimos enxergar nossos erros e nossas falhas. Exortem uns aos outros todos os dias. Não se trata de ser intrometido. Vou ligar para o irmão da igreja: e aí, irmão, já pecou hoje? Já errou, já? Eu sou o cajado de Jeová, estou aqui ligando para você. Não é você ser intrometido. É você se importar com a condição espiritual do seu próximo, ao ponto de você amar ele, cuidar dele e exortar ele quando ele precisar de algum tipo de exortação. Fazendo tudo isso, como o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6:1, com paciência. Paciência. O mundo pensa assim: vá cuidar da sua vida e eu cuido da minha. Deus diz: nós somos uma família e como família nós exortamos, encorajamos, consolamos e nos alegramos uns com os outros. É a mutualidade da nossa fé. O individualismo ele é absolutamente incompatível com a nossa fé cristã. O remédio para o engano do pecado é esse: é a exortação de Deus que vem através do Espírito Santo. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está sentindo aquela dor na sua consciência, quando você está sendo impactado pelo sermão. E segundo, o remédio de Deus para o engano do pecado é aquele irmão que chega amorosamente para encorajar você para o caminho de Deus. Exortai-vos uns aos outros. É por isso que mais tarde o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Estejam juntos, porque é assim que a gente caminha em direção a Deus. Nós precisamos então uns dos outros para não fraquejar na fé. O isolamento é o primeiro passo para o desvio. É o primeiro passo para o afastamento do Deus vivo. E em último lugar, no verso 14, o autor vai descrever para nós o crente livre do engano do pecado. Se a gente se livra do engano do pecado, como é que nós vivemos? Ele vai dizer no verso 14: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A confiança que desde o princípio tivemos. É a marca de um crente, é a confiança em Deus. Ele não vai confiar no pecado, ele não vai confiar na ilusão do pecado, ele não vai confiar na sedução desse mundo, ele vai confiar em Deus, ele vai entregar a sua vida a Deus. Ele sabe que o caminho de Deus é melhor, ele sabe que é melhor se arrepender dos seus pecados. Guardem isso. Ele sabe que é melhor ouvir a exortação de um irmão do que sofrer com a punição de Deus. Novamente, ele sabe que é melhor ouvir a exortação de um irmão do que sofrer com a punição de Deus. E é por isso que ele tem essa humildade de dizer: eu errei, não dói. Você não fica menos humano quando você diz isso.
Eu preciso dizer isso, você precisa, nós precisamos, em nosso casamento, em nossa igreja, em nosso local de trabalho, nós devemos ter a humildade de reconhecer que somos pecadores, salvos pela graça, e dizer, eu errei, e eu vou me corrigir. É a ideia de você entender que todos os erros que você cometeu já foram pagos por Cristo. É por isso que eu tenho a maior liberdade do mundo de dizer eu errei. Por quê? Porque esse erro que eu cometi foi pago por Jesus. E Ele me dá poder pelo Espírito Santo para superar esse erro. É essa confiança que devemos ter em Deus. Não confiar no pecado, mas confiar em Deus. E uma confiança constante. Ele vai dizer aqui no texto, né? Se de fato guardamos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. A ênfase aqui é na perseverança da fé. A prova de que a nossa fé é viva é porque ela persevera. Não é só uma fé para as horas boas. É o seguinte, estava tudo dando certo, eu estava ao lado de Deus. Agora, quando começou a dar errado, eu me afastei. Não. É uma fé para todas as horas. A mesma fé que você teve quando veio aqui na frente, recebendo Jesus, dizendo, eu creio nesse Salvador, é a fé que deve acompanhar você até o último dia. Até o dia final. Desde o princípio até o fim. Lembrem comigo que o contexto da carta aos Hebreus é um contexto em que os crentes estão pensando em desistir da fé por causa das dificuldades. É por isso que o autor vai enfatizar aqui, olha, a confiança que você deve ter é até o fim. Não é só começar bem, é terminar bem. Confiando em Deus. Mas essa fé não é resultado apenas do nosso esforço pessoal ou da nossa força de vontade. Ela é resultado da nossa união com Jesus. Eu encerro com essa parte do versículo que diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Não tem como eu ter fé, ou muito menos perseverar na fé, se não houver união entre eu e Jesus. É preciso haver união. Se você tirar um galho do tronco da árvore e aquele galho perder a conexão com a raiz e a sua alimentação, aquele galho apodrece. Você pode tentar enfeitar aquele galho. Você pega uma manga, você enrola no galho com durex, mas não vai ser a mesma coisa, não tem mais vida, está fora do tronco, fora da árvore. Jesus vai dizer a mesma coisa em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. A única maneira da sua fé perseverar, frutificar, de você não se desviar na fé, é estando conectado com Jesus Cristo, sabendo que a morte dele é a sua morte, a vida dele é a sua vida, a ressurreição dele é a sua ressurreição, a subida dele ao céu é a sua subida ao céu. É tendo essa confiança para confessar os pecados, confessar os erros, confessar as suas frustrações aos pés do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Deus vivo que cuida de nós. É isso que gera humildade no coração para ouvir a exortação de um irmão. É isso que nos capacita a não ceder ao engano do pecado. E tudo isso vem através da nossa união com Jesus Cristo. Resumindo, nós não podemos brincar com o perigo da apostasia. Nós começamos o ano com algumas pessoas na igreja. Quando a gente termina o ano, a gente olha, alguns se desviaram da fé. Coloque esse objetivo, então, irmão, para o seu ano novo. Nesse ano novo, eu vou me firmar cada vez mais em Jesus Cristo. Esse é o meu projeto, não apenas os meus bens materiais, o meu sucesso profissional, ou o meu conforto financeiro, mas o meu conforto espiritual, a minha fé em Jesus Cristo, a minha comunhão com Ele. É uma boa meta para o ano novo. E para conseguir isso, para não se desviar da fé, nós precisamos evitar o engano do pecado. O pecado não derruba de vez. Pouco a pouco ele vai derrubando o nosso coração, afastando a gente do Deus vivo. Segundo, para evitar o desvio da fé, nós precisamos abraçar o remédio, que é você receber aquela exortação que vem de Deus, receber a exortação também quando Deus estiver usando um irmão para corrigir você, abençoar você com o caminho certo. E terceiro, o mais importante não é apenas começar bem, mas terminar bem. Terminar bem. Ter uma fé firme e constante, que é o resultado da nossa união com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que numa cultura tão incorrigível, tão orgulhosa, soberba, nós, crentes, sejamos conhecidos como pessoas mansas e humildes. Pessoas que são capazes de, pelo Espírito Santo, dizer, eu errei, eu falhei, eu preciso seguir por outro caminho, obrigado por me exortar, obrigado por me corrigir. É esse tipo de humildade que Deus espera do nosso coração, irmãos. Nós não somos perfeitos, nem temos a obrigação de ser, mas nós temos a obrigação de sermos humildes, de recebermos exortação, venha de Deus ou venha através de um irmão que Deus está usando, para que assim nós possamos perseverar na fé e evitar o engano do pecado. Que Deus abençoe os nossos corações.